Graça e a paz do Senhor seja com todos, amém? Pode se sentar. Creio que o Senhor Deus já preparou o nosso coração para receber da mensagem, amém? E hoje nós vamos falar sobre santificação. Santificação significa separado. Você é separado, por isso você é santificado em Cristo Jesus, amém? E nós ouvimos domingo retrasado, o Omar ministrou sobre não somente a cura, mas também a salvação das pessoas, que era o mais importante do que a própria cura também. E domingo passado foi ministrado sobre a salvação de um povo, de uma cidade. A salvação no qual nem o profeta queria salvar aquele povo, porque era muito desobediente ao Senhor Deus. E Deus mandou que ele fosse orar por aquele povo e dizer para eles: olha, vocês precisam voltar ao caminho do Senhor, senão Deus vai destruir não somente vocês, como toda a cidade. E o profeta preferiu fugir. Ele não queria que aquele povo rebelde se salvasse. Então, nós vamos falar sobre santificação, que para a gente salvar pessoas, para a gente levar o evangelho às pessoas, para a gente curar pessoas, para a gente apresentar as pessoas a Deus, nós precisamos ser santificados. Nós precisamos ser separados. Amém? E essa semana, até o Omar estava comentando aí como é difícil, como está sendo difícil. Pedro também falou sobre as dificuldades. E realmente, pode abrir Hebreus capítulo 12, versículo 14. Essa semana foi muito difícil para mim. Na quarta-feira nós participamos de um enterro de uma missionária que veio de Santarém. Ela é a mãe do pastor Gilda. Ela faleceu. E como ela faleceu por um motivo que é falência múltipla dos órgãos, então eles liberaram por 1 hora ali no cemitério aqui dos Palmares aqui, né? E nós fomos lá e participamos lá e vimos, e nós sabemos da história dessa mulher. Uma missionária, que levou toda a sua família. Ela foi uma das primeiras serva, a primeira pessoa que se converteu na Igreja da Paz. E ela veio para cá continuar o trabalho. E aconteceu que ela veio a falecer. O Senhor a recolheu, porque já estava na hora, no tempo. Nós não sabemos o porquê e não sabemos contar o tempo de Deus. E não é só isso, como eu fiquei muito aflito com muitas coisas acontecendo, e no meu trabalho também. Eu fui muito oprimido essa semana. Foi muito difícil. É um trabalho muito pesado que eu estou fazendo, e eu fiquei muito ansioso. Teve 2 ou 3 noites que eu não consegui dormir. Isso em conta, em razão da ansiedade. E
Ontem, quando estava terminando o trabalho, o meu irmão me ligou, o Joel. Ele me ligou e disse: puxa, Jim, você está sabendo de alguma coisa? Eu já fiquei, falei, meu Deus, eu tô até escorado aqui, né? O que foi? Ele falou: não, foi um dia tão gostoso, eu acordei cedo, fui trabalhar, ganhei um monte de dinheiro. E eu estou tão feliz, cheguei em casa, né? Tomei um banho bem gostoso, já ia dormir. Falei, mas já é 7 horas agora, né? Aí eu recebi a notícia que o pastor Joel faleceu. Você está sabendo, né? Eu falei, puxa, não estou sabendo, eu sei que ele estava internado. E realmente ele faleceu, e ele é suspeito assim de Covid, porque ele foi internado com pneumonia, e chegando lá se agravou, e ele não pôde receber a visita da esposa e dos filhos. Nenhum no enterro, não puderam ver ele também, né? Foi enterrado hoje e não pôde nem chegar perto, não teve velório, não teve nada. Ele entrou no hospital a semana passada e saiu dentro de um caixão. Um pastor que foi o meu primeiro discípulo aqui em Campo Grande. E ele foi uma pessoa que ele obedeceu imediatamente. Eu nunca vi uma coisa dessa. Puxa, nem eu. Eu demorei tanto para... eu levei 5 anos para mim começar o meu discipulado. E ele, em 5 anos, ele se converteu, estudou, se tornou um pastor. Já tem 2 anos que ele está pastoreando a igreja. E ele veio a falecer. A obra está pela metade, a igreja dele está na metade, os tijolos já estão na metade. Ele mesmo comprou o terreno, ele mesmo estava construindo, né? E é incrível, ele preparou tudo. Ele trabalhou a vida inteira no atacadão. Ele se aposentou. Em dezembro ele se aposentou. E ele falou: agora sim, eu vou servir ao Senhor o resto da minha vida. E ele trabalhou só meio ano. E eu vi ele sendo enterrado hoje. Mas é um homem que foi santificado. É um homem que resolveu obedecer imediatamente. Ele foi um homem igual ao Zaqueu. Jesus entrou na vida dele, que era uma bagunça, e Jesus transformou ele, Jesus santificou ele, e Jesus o levou. Jesus o recolheu. Só que, falando de santificação, para nós fazermos tudo isso, para nós trazermos pessoas para a igreja, trazermos a nossa família para a igreja, nós precisamos ser santificados, precisamos ser corajosos, precisamos enfrentar as coisas, as adversidades. É fácil? Não, é muito difícil. Principalmente quando nós deixamos a ansiedade entrar e arrebentar com a nossa vida. Tirar-nos da presença de Deus com uma simples ansiedade. Se é que se pode dizer simples. Hebreus, todos acharam? Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação. Sem santificação ninguém verá a Deus. Segui a paz com todos e a santificação,
Sem a santificação, ninguém verá a Deus. Deus disciplina os cristãos como filhos, pois qual filho há a quem o pai não corrige? Ser corrigido pelo Senhor é a prova de que o cristão é participante da sua santidade, por ser recebido como filho. O proveito em ser corrigido pelo Senhor é o de ser santificado por Ele. Também João 17. Olha que privilégio, né, de ser corrigido por Deus. Muitas vezes nós não aceitamos a correção do Senhor. Nós preferimos muitas vezes desobedecer a Deus, enfrentar a Deus com a nossa atitude e muitas vezes com a nossa ansiedade. Nós agarramos a ansiedade para nós. A palavra de Deus também diz assim que, amou a maldição e a maldição o apanhou. Porque é que nós vemos muitos cristãos, né, sofrendo, não fora da pandemia, fora do trabalho, antes de acontecer tudo isso, nós já víamos cristãos que deviam estar curando e salvando pessoas, sofrendo. Amou a maldição e a maldição o apanhou. Há coisas que Deus quer fazer conosco e nós não deixamos, não aceitamos que Deus faça. João 17:14 em diante. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Por eles me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que na sua palavra hão de crer em mim. Veja bem, Jesus, ele está dizendo que Ele não é do mundo, mas Ele nos enviou para o mundo, assim como Ele não é do mundo. O mundo nos odiou e sempre vai nos odiar. Sempre que nós vamos falar da salvação, da palavra, do Evangelho de Deus, nós vamos sim receber respostas, mal educadas, vamos receber zombarias, vamos ser perseguidos. Mas se eu sou santificado naquele que me enviou para curar pessoas, qual é a minha preocupação? Por que é que eu ando ansioso? Na verdade, quando eu ando ansioso, eu estou vacilando. Eu vacilei muito essa semana. Já pedi muito perdão a Deus. Senhor, eu não podia ter vacilado. Sabe, se você vacilar e deixar a ansiedade entrar na sua vida, você vai ficar com medo. Você vai ser dependente. Você vai ter estresse. Você vai ficar traumatizado. Você vai ficar apavorado. E se alguém que é curado, santificado, tocar em você, você vai acordar e vai, por que é que eu estava com esse medo?
Por que é que eu estou tão estressado? Jesus nos enviou para o mundo. E ele disse: eu santifiquei para enviá-los para o mundo, assim como eu sou santo. É isso que Jesus está falando. Eu também não sou do mundo, mas eu vim para o mundo. Agora eu vou e vou enviar vocês para o mundo. Vocês, Jesus disse que nossa vida não seria um mar de rosas, uma maravilha, só de bênção. As bênçãos já são nossas. O que nós precisamos é tomar posse todos os dias de nossas vidas. Todos os dias. A palavra de Deus também diz que nós seremos levados, né, ao matadouro. Isso todos os dias, como ovelhas ao matadouro. O que é que tem tirado a nossa santificação? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 21. 2 Timóteo. O que é que tem tirado a nossa santificação? Segunda Timóteo 2, 21. De sorte que se alguém purificar destas coisas, será vaso de honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Nós não temos desculpa. Nós só precisamos usar a palavra. E nós não vamos mudar ninguém. Quem muda é o Espírito Santo de Deus. Não adianta insistirmos em alguma coisa ou alguém que não quer. Não é necessário você insistir. Porque se nem o Espírito Santo mudou aquela pessoa, não é porque ele não tem poder, mas é porque aquela pessoa está dizendo não. E Deus deu para cada um de nós o livre arbítrio. Puxa, mas é tão bom você ser salvo. Você não sabe o que é o inferno. A pessoa na hora fala: mas você está me mandando para o inferno? Por isso que eu odeio crente. Você é crente? Eu te odeio. Na verdade, quando nós recebemos essa resposta, muitas vezes nós choramos, ficamos tristes e se lamentamos. Não é o que a palavra de Deus diz. Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças diz lá no final: aqueles que, por amor de mim, forem caluniados, perseguidos, receberão, mas não nesta vida. Lá com o Senhor. Nós seremos santificados todos os dias de nossas vidas, mas nós só seremos perfeitos quando nós formos recolhidos. Aí sim, nós vamos ser aperfeiçoados, segundo a vontade de Deus. Ninguém é perfeito, ninguém aqui é justo. Nós somos justos porque nós somos justificados por Cristo. Mas o mundo não nos aceita como santos e nem como justos, e nem como santificados, nem como separados.
eles sempre vão zombar de nós. Mas o que a palavra diz, que eu entendo, é que para a gente ficar feliz quando alguém te apunhala pelas costas, quando alguém te persegue, quando alguém te dá uma má resposta, quando alguém diz não para você, você deve ficar feliz, feliz, porque você se enquadra na santificação de Jesus, segundo a palavra diz isso. Quem por amor de mim for zombado, perseguido, caluniado, o que é que tem minado a nossa fé? Hebreus, capítulo 11. O que é que tem minado a nossa fé? Hebreus 11. Seis. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Se alguma coisa, algum problema está minando a nossa fé, eu não tenho mais força, eu fico desanimado, eu não quero mais ir à igreja, eu não quero mais orar, eu não quero mais falar do Evangelho para ninguém, porque não faz efeito nem em mim. Na verdade, você está jogando palavras ao vento. Você está jogando palavras para que o inimigo de Deus venha e o apanhe, te cegue, te deixe surdo, que você não ouça, que você não veja as bênçãos do Senhor que há para você e até a eternidade. Deus não muda, Deus não é homem para que minta. Vocês são seres eternos. Creia nisso. Sejam simples como Jesus. A simplicidade às vezes nos impressiona. A irmã da Mary, ela tem uma filha que ela teve vários problemas por causa da separação dos seus pais. Foi muito violento e ela viu tudo que aconteceu e ela pequenina e ela não fala. Desde então ela ficou muda, mas ela enxerga normal, ela está estudando na PAI e essa pandemia veio e cortou as aulas e ela ficou, parece que com uma síndrome que nada pode mudar, né? Não é autismo, sim, porque ela não era, mas ela foi acometida de alguma coisa muito ruim, porque parou tudo. Então ela desligou o cérebro dela também. Então ela não conseguia dormir e ela andava na casa a noite todinha, andando, o olho aberto assim. Teve uns dias que a Mary até recebeu, a irmã filmou e mandou para ela. E aí foi revelado que fizeram macumba para ela, porque tinham inveja da família, né? E eu e a Mary, ela me contou tudo. E eu pensei assim, falei, puxa, quem é que vai ter inveja, né, da sua irmã? Só se for assim uma pessoa abaixo da pobreza mesmo, assim, né? Porque eles são tão humildes, tão humildes. Ela vive com um salário mínimo por causa da menina. E ela tem que ficar em casa para cuidar da menina. Ela não pode fazer nada. Ela tem 3 filhos. E o filho mais velho vai casar agora, tem 20 anos.
e arrumou um trabalho agora, está ajudando ela. Mas ninguém conseguia, ficaram a pastora, os pastores dela lá, orando lá à noite, orando na igreja, fazendo campanha. E num sábado, eu e a Mary resolvemos ir no hospital onde ela estava, lá na Moreninha. No UPA, não conseguiu vaga. Iam fazer isso, iam fazer aquilo. E eu fiquei lá fora esperando e a Mary ficou lá dentro. E a Mary orou por ela. E aí eu entrei escondido no hospital. E chegamos lá e quando eu estava lá dentro, a enfermeira falou, fazer o quê, né? Deixa ele aí. E nós oramos. E nós simplesmente oramos. Não fizemos nenhum barulho, nada. Nós oramos e a Mary orou de uma maneira e eu orei de outra maneira, assim. A única coisa que eu falei, Deus, essa moça é sua. Essa moça é sua. O que é que está acontecendo? Eu não sei. Mas ela é sua. Ela é sua filha. Ela sabe que ela é sua filha. Agora o Senhor é pai dela. E arrumaram uma vaga, não sei para onde, e ela precisava de R$200 para tirar a tomografia do cérebro dela e tal. E só que naquele dia, de tarde, ela recebeu alta. E a irmã da Mary ficou tão feliz, ela falou, Mary, parece que ela ligou o cérebro dela de novo. Aí ela começa a mandar as coisas, né? A menina tá normalzinho como ela era. Uma garota feliz. Ela já tem 17 anos. Uma moça muito bonita. Só que ela não fala. Ela ficou meio com muitos problemas, né? Então, se eu sou santificado em Cristo Jesus e eu busco esse Jesus para mim me santificar, as pessoas que eu tocar, as pessoas que eu falar, elas vão ser curadas, elas vão ser tocadas, mas eu preciso ser simples como Jesus. Eu preciso buscar a Jesus, esse Jesus que me santifica, que me mandou, que me enviou. Eu nem falei para Deus, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mas Ele me enviou, Ele me capacitou. Eu era o improvável da minha família, eu era o improvável. Dentro da minha família. Por que você? Justo você? Então veja bem que a perseguição sempre existiu e começa pela nossa família. E é incrível que Jesus fala que nós seríamos salvos, né? Nós e a nossa casa. É incrível. É um bom teste para nós. Mas se nós não buscarmos aquele que santifica cada um de nós para a boa obra, nós não vamos conseguir sair do lugar. E vejam bem, cada um de vocês são sim o improvável. Mas acontece as coisas quando você fala, quando você toca, quando você ora, vai acontecer, sabe por quê? Porque é Jesus que santifica a cada um de vocês. Portanto, não tenham medo, não se sintam, estressados, não se sintam ansiosos por alguma coisa que nem Deus mudou. Às vezes nós queremos mudar aquilo que Deus fala, não, vai continuar dessa forma. Ele tem que vir se ajoelhar até mim. Nem que ele venha comer grama. Nós queremos mudar a vida das pessoas. Nós só conseguiremos mudar. Há um meio de mudar uma pessoa.
é através do nosso testemunho. Se essa pessoa ver você, né, você quer tanto que ela aceite o Senhor Jesus, se converta, você precisa dar testemunho. Nem que passe 20 anos, 30 anos, você tem que continuar dando testemunho. Testemunho da santificação de Cristo em sua vida. E você pode até pensar, mas eu não sou assim, eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei orar. É porque você não está buscando aquele que pode fazer você mudar de vida, para mudar a vida de pessoas. Acorda, igreja. Você precisa saber o poder que você tem. Você precisa saber que você tem o poder para levar pessoas até Cristo. Esse é o seu único trabalho. Deus nunca vai exigir nada de você quando você chegar lá, a não ser falar, bem-vindo, filhos. Bem-vindo, bem-vindo. Cadê as minhas ovelhas? Cadê os meus filhos que eu dei para você cuidar? Muitas vezes nós perdemos tempo tentando cuidar daquele que não quer mudar. E Deus está dizendo, olha, aqui tem 20 ovelhas. Você quer aquela lá, uma. Você quer aquela lá. Havia um menino, São Paulo, né? O nome dele é Wellington. Ele era lá de Maceió. E ele foi trabalhar junto comigo numa empresa. E ele, sabendo que eu era crente, ele começou a me provocar. E ele tinha apenas 17 anos. E eu já tinha 28, parece. E eu insisti muito com aquele garoto. Insisti muito mesmo. Preguei muito para ele. Falei, mostrei. Mas ele nunca aceitou. E quando eu pensei que ele ia aceitar, falei, agora vai. Isso já tinha quase 2 anos trabalhando junto comigo. Eu já tinha 19 anos. Um belo dia, a gente almoçava todo dia junto. Uma mesinha assim, a gente colocava a nossa marmita lá. E ele pega a mochila dele. E abre, pega a marmita. E ele tira uma santa, desse tamanho. Maria Aparecida. E colocou na mesa. Aí ele falou, você ora para o seu Deus. E eu oro para a minha santa. Eu rezo para a minha santa. Aí eu falei para ele, quem falou para você fazer isso? Você teve essa ideia, né? Eu acho que você é incapaz de fazer, de ter essa atitude comigo. Às vezes nós precisamos também se impor, né? Não matar alguém com a palavra. Então ele falou, olha, meu pai me ajudou para você parar de me perseguir. É mesmo? Agora é eu que te persigo? Poxa, você me perseguiu por 2 anos até agora e eu persigo você? E ele odiava a Universal. Macedo, então, ele queria matar o Macedo, o Bispo Macedo. E ele fez aquilo lá comigo. Aí eu orei, só que cheguei em casa e falei com o pastor Carlos, né? Meu pastor na época. Ele falou, não, vamos orar agora, repreender esse espírito imundo, né? E oramos junto lá e ele fez uma oração simples. Passou uma semana, esse rapaz faltou a semana toda. E na segunda-feira ele apareceu lá e eu não fui. E ele pediu as contas.
E daí a dona da empresa falou, amanhã o Jimmy está aí. Aí você liga meio-dia e fala com ele. Aí ele ligou meio-dia. Aí ele, falando comigo, ele chorou muito, sabe? Chorou muito mesmo. Ele falou, Jimmy, me perdoa. Me perdoa. E hoje eu posso te chamar de meu irmão. Você é meu irmão. Você é meu pai. Eu me converti na Igreja Universal do Reino de Deus. Ele se converteu. E esse guri era tão atentado que eu subia na mesa, às vezes, para correr dele, e eu pregava o evangelho e ele corria atrás de mim com madeira. Né? E eu pregava o evangelho, eu falava, eu não vou bater em você. Ele era menor que eu. Parecia com o Júnior, mas... Aí ele foi embora para Maceió. E nesse tempo que ele trabalhou, esse tempo todinho, ele comprou uma guitarra, ele comprou uma bateria, um baixo, ele comprou aqueles triângulos, uma zabumba, ele queria montar um grupo de forró. Só que ele foi embora e ia tocar ele, a irmã dele, o pai dele, e eles iam ganhar muito dinheiro lá. Só que ele se converteu. E ele, quando ele ia embora, ele me ligou. Disse, Jimmy, o que eu faço? Porque eu não vou tocar forró. Eu vou tocar na igreja. Eu falei, leva todo o seu instrumento para a igreja, né? Dá para o pastor lá, ele vai ficar muito feliz, né? Ele mora em São Luís do Quitunde, em Maceió. E ele chegou lá, e ele pegou e levou todo o instrumento para a igreja. O pai dele queria matar ele. E foi lá e brigou com o pastor. Eu sei que esse guri começou a pregar o pai dele, e o pai dele queria bater nele. Aí um dia ele parou assim, em cima da mesa, e falou, eu vou fazer igualzinho o meu irmão fez comigo. E ele começou a pregar e o pai dele corria atrás dele. E até que um dia o pai dele falou, olha, se é isso que você quer, vai e faz. Então ele começou a pregar e ele falou, Jim, você é mais conhecido que o Bispo Macedo aqui. Ele estava na assembleia. Eu conto sobre você e muitas pessoas se convertem. Eu sou líder do grupo de jovem e já arrumei uma noiva. E quando me casar eu quero me tornar um pastor. Então, o testemunho salvou aquele menino. O testemunho da santificação. E assim nós podemos fazer, buscar aquele que pode nos santificar, não se entregar para a ansiedade, o estresse, a tristeza, que não vai nos levar à amargura, e muitas vezes nós vamos pensar que somos injustiçados, e até por Deus, injustiçado. Às vezes a doença, e muitas vezes, nós não buscamos por preguiça, ou até mesmo medo, pavor, que vai nos levar a ter insônia. É horrível você não dormir à noite, pensando em algo que só vai acontecer amanhã, se Jesus não voltar hoje. Como é que nós temos essa capacidade de tentar resolver algo que só vai acontecer amanhã? E amanhã só pertence a Deus, não pertence a nós. Se eu quiser fazer alguma coisa amanhã, eu devo dizer, se Deus quiser, amanhã eu vou colocar o meu trabalho. Se Deus quiser, porque o amanhã não pertence a nós. Primeira Pedro,
capítulo 5. 1 Pedro 5, capítulo 6. Vamos ler do 5 em diante. 5:5. Todos acharam? Semelhantemente, vós, jovens, sede submissos aos mais velhos, e cingivos de toda a humildade uns para com os outros. Porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que seu tempo vos exalte. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, para que ele tenha cuidado de vós. Até o 7. 5 até o 7. Amém? Vamos ler o 8 também, que é muito bacana. Sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Se você está desanimado, se você está triste, se você está angustiado, se você está estressado ou ansioso, você pode ser tragado pelo diabo. Puxa, que palavra, né? Mas é o que está escrito aqui. Mas tragado é, você não vai morrer, mas você vai fazer a vontade do inimigo de Deus, não a de Deus. E muitas vezes nós estamos fazendo as coisas do inimigo de Deus, que é nosso adversário, por falta de não buscar mais a palavra, não orar mais, não buscar conselhos, como está escrito, com os mais velhos. Jovens, sede sóbrios, buscar conselhos com aqueles que são, né, íntegros, são santificados por Deus. Muitas vezes nós vacilamos e temos vergonha, temos medo de falar, de confessar. Mas sejam livres, confessem, falem, essa é a minha vontade. Então aquele que é santificado vai dizer, olha, mas não é a vontade de Deus. Mas ele não vai te julgar por isso. Ele vai te ensinar o caminho que você deve percorrer. Vai por aqui. Muitas vezes fala, mas será que vai dar certo? O ansioso, ele sempre vai fazer essa pergunta. Será que vai dar certo? E muitas vezes a palavra diz para a gente buscar conselhos com o ancião, os mais velhos. Por quê? Porque os mais velhos, além de eles serem sábios na palavra de Deus, eles têm muita experiência, principalmente das coisas que não dão certo. E eles não fizeram isso só uma vez, cometeram muitos erros e aprenderam. Por isso se mantém na igreja e na palavra de Deus. A ansiedade e preocupação com o que vai acontecer, né? Antes de enfrentar uma situação. A ansiedade e preocupação com o que vai acontecer ainda, né? A ansiedade significa isso, é preocupação. Eu fico preocupado com uma coisa que não aconteceu ainda. Isso é ser ansioso, ansiedade, antes de enfrentar uma situação que poderia ser perigosa ou difícil. É natural, né, ficar ansioso, mas a ansiedade não ajuda em nada, só piora a situação. Não é bom ficar dominado pela ansiedade, porque nos causa muito sofrimento desnecessário. E a ansiedade também, ela distorce a nossa realidade.
nos impede de seguir os planos de Deus. A ansiedade torna uma pessoa relutante em fazer o que Deus quer. Por quê? Porque acha que não vai dar certo, se sente insegura, fragilizada. E podemos ver isso em Lucas capítulo 12, 29. Lucas 12, 29. Todos acharam? 29 a 31. Não pergunteis que haveis de comer ou haveis de beber, não andeis inquietos, pois os gentios de todo o mundo buscam todas essas coisas. O vosso Pai sabe que necessitais dela. Buscai antes o reino de Deus e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Veja bem o que diz a palavra, né? Sobre a ansiedade. Entregue para Ele, porque Deus sabe o que você precisa ou necessita antes mesmo de você falar. Ele sabe o que você precisa. Mas você precisa entregar para Ele toda a sua ansiedade. Buscar primeiro o reino dEle. Não se sinta fragilizado. Deus te ama da forma que você é. Você só precisa levantar. Deus cuida de você todos os dias. Ele não te abandonou e nunca vai te abandonar. Você pode passar a situação que for. Se for difícil demais, Deus estará contigo. Se for fácil, Deus estará contigo. Deus nunca vai te abandonar. Você é filho, você é filho e Ele é Pai. Jesus te ama. A ansiedade também enfraquece a nossa fé. A ansiedade tira os nossos pensamentos de Deus e de suas promessas. Assim podemos acabar acreditando mais em nossos medos do que na verdade de Deus. Puxa vida. Quantas vezes nós acreditamos mais nas dificuldades da vida do que em Deus, do que no Pai? Sendo que nós temos livre acesso ao Pai. O véu se rasgou, eu posso entrar na sala do trono. Onde tu está? É uma música muito bonita. Mas como fazer então? Como sair dessa ansiedade? Será que é difícil demais? Para mim é. Mas para Deus não. Então, diante de todas as coisas, muitas vezes fala, puxa, então eu não sirvo mais. Quantas vezes nós pensamos que nós não servimos mais para o céu? Puxa, é melhor então eu me largar, me perder logo. É melhor eu me afundar logo, porque eu estou tentando tanto e parece que nada dá certo. Na verdade, Deus está te preparando. Sabe, quando nós lutamos tanto, na verdade Deus está dizendo para você, filho, ainda tem aquele pedacinho. Você precisa se libertar disso. Mas como fazer? Eu estou aqui. Deus estende a sua mão. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Nós nunca vamos conseguir se levantar sozinhos. Não adianta tentar, nem teimar. Deus é que levanta, porque a palavra diz que o cair é do homem.
mas o levantar é de Deus. Deus tem algo tão bom para você. Deus tem, né, um sono restaurador para cada um de nós. Poxa, as palavras foi tão difícil, mas o fim, né? O rei Salomão diz, o fim das coisas são melhores do que o começo. O fim das coisas é melhor do que o começo. Então Deus tem um sono restaurador para aquele que é santificado, para aquele que prega a palavra, para aquele que leva as boas novas, para aquele que cuida das pessoas que precisam, daquele que se livra das coisas que não são de Deus. Deus tem um sono restaurador para você. E Ele tem hoje, é hoje, não é amanhã, não é depois, é hoje. Amém? Então, Salmos 127, capítulo 2. Vamos ler todos juntos. Puxa vida. 127, capítulo 2. Todos acharam? É muito importante todos lermos. Capítulo 2, 127, 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer pão de dores, pois ele dá aos seus amados o sono. Outra tradução diz, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Puxa, você vai receber isso hoje. Hoje Deus está te dando um sono restaurador. A nossa vida não deve ser caracterizada por inquietações que geram ansiedade, e sim pela fé que produz a felicidade. A palavra de Deus também diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus fala que sem a santificação não veremos a Deus. E sem a fé não conseguiremos agradar a Deus. Nosso Pai Celestial suprirá a necessidade dos seus próprios filhos. Ele sabe que necessitamos antes mesmo de lhe pedirmos. Portanto, podemos nos dirigir para os nossos quartos de dormir na hora adequada e não fatigarmos a nós mesmos por ficarmos acordados até bem tarde da noite, elaborando planos, rascunhos, projetos, idealizando atividades para o dia de amanhã. Não é necessário, não precisa. Porque o que Deus vai fazer para você ainda é hoje. Ele vai te curar hoje. É hoje. Não é amanhã. Amanhã pertence a Ele. Nós não sabemos de amanhã. Se temos aprendido a depender do nosso Deus, não permaneceremos acordados com inquietações, temor em nossos corações. Entregaremos nossa preocupação ao Senhor. A nossa meditação a respeito dele será agradável e Deus nos outorgará um sono restaurador. Ser amado do Senhor é a honra mais elevada que podemos imaginar. Aquele que desfruta dessa posição não precisa sentir mais qualquer ambição por esse motivo. Qualquer desejo egoísta pode ser banido de sua vida. E o que existe no céu, o que mais existe no céu, além de amor de Deus? O que mais existe lá, além do amor de Deus? Descansa então, ó minha alma, visto que possuís todas estas coisas. Olha só que maravilhoso. As nossas preocupações
Não importa para Deus. Não é que Ele não se importa, mas não importa para Deus, porque o que Ele tem para você é amor, é mudança, é restauração, é elevação. Quando nós somos santificados, nós somos exaltados. Nós não merecemos, mas nós somos exaltados. É o que a palavra diz. Nós somos. Não temas, não temas. Deus é contigo. Deus é amor. Deus, descansa a minha alma, visto que possui todas essas coisas. Tudo é seu. Nós não cantamos. As músicas que nós cantamos é uma declaração. Tudo é teu, tudo é teu, tudo é teu. E Deus está cantando para nós, tudo é seu, tudo é seu, tudo é seu, eu já dei para você, eu já dei para você. E nós podemos também falar, Deus, nós aceitamos, mas tudo é teu, até eu sou teu, é uma declaração. Mas apesar disso, nós nos agitamos, desorientados, até que o Senhor mesmo nos dá a mão. Deus nos dá não somente motivos para o descanso, mas também o próprio descanso. Sim, Ele realmente faz isso. O Senhor Jesus mesmo é a nossa paz, o nosso descanso, o nosso tudo. No seu seio dormimos em segurança perfeita, tanto na vida quanto na morte. Aspergido novamente pelo sangue perdoador, deito-me na minha cama para repousar, como se eu estivesse nos braços do meu Deus e reclinado no seio do meu Salvador.